Irmãos, irmãs, graça e paz. Em nome da diretoria da Assembleia Geral, saudamos a IPI Bela Vista pelos 68 anos de existência, ao Conselho da Igreja, na pessoa do Reverendo Edson Zemuner, e a toda a liderança, bem como ao Presbitério de Osasco, no qual a Igreja está vinculada. Vamos ler Atos 9:31. A Igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Tempo de aniversário é um tempo de gratidão. Sempre cabe aqui, até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem ajudado essa igreja a se manter firme na proclamação das boas novas do reino, Ebenezer. Mas também é um tempo de reflexão. Falar do crescimento do povo evangélico do Brasil. Os últimos dados do IBGE revelaram que 31% da população brasileira se declara evangélica. E há uma previsão de chegar a 51% da população, povo evangélico, daqui a 30 anos. Nós podemos discutir as estratégias que levam algumas igrejas a crescerem mais que as outras, se o crescimento é saudável ou não. Mas a Igreja de Cristo tem experimentado crescimento no Brasil. Isso é inegável. Porém, como está a IPI do Brasil neste contexto? Da Igrejinha dos Milagres dos primeiros 10 anos de vida entre 1903 e 1913, quando igualou o número de membros da IPB pelo ardor, pela causa e zelo missionário, para o tempo presente, nós devemos fazer uma difícil e lamentável constatação. Nós estamos encolhendo. Em média, experimentamos um crescimento vegetativo de 2% ao ano, graças a algumas igrejas do norte do Paraná e do Pantanal, e algumas igrejas do Sudeste e Nordeste. Nós estamos aguardando o levantamento estatístico de 2020, ainda contando com a boa vontade de igrejas e presbitérios, que muitas vezes não encaminham os seus dados. Muitos ainda seguem aquela toada. O que importa é qualidade, não quantidade. Importa crescimento espiritual e não numérico. Eu penso que tais argumentos são falaciosos, uma vez que se houver qualidade na membresia, o crescimento espiritual, haverá o crescimento numérico. Pois os membros das igrejas terão consciência de seu papel no projeto do reino de Deus, e que poderia se resumir em 4 verbos: orar, evangelizar, discipular e enviar. Aliás, essa é a meta da Assembleia de Deus, a maior igreja evangélica do Brasil, com 10 milhões de membros. Texto lido, Atos 9:31, nos remete às origens da Igreja de Cristo e sua expansão e crescimento a partir da conversão de Saulo durante os seus 300 primeiros anos. A Igreja foi adquirindo características importantes e que precisam ser resgatadas nos dias de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, o contexto histórico onde está inserido este texto, que fala que a igreja tinha paz na Judéia, Galiléia e Samaria, tem 2 vertentes. Em primeiro, a igreja tinha paz, chamado por alguns historiadores e comentaristas de um período de descanso por conta da conversão de Saulo, relatada lá no capítulo 9 de Atos. Saulo, que era um judeu fariseu, o mais temido perseguidor dos cristãos primitivos. Ele se converteu, todo mundo sabe, na estrada de Damasco. Mas a sua conversão foi vista com desconfiança pelo colégio apostólico. Foi preciso Barnabé dar um apoio, uma força para Saulo ser aceito. Segunda vertente diz que no ano 40, os judeus foram acusados de se negarem a render culto ao imperador Calígula. E neste mesmo ano estouraram distúrbios na cidade de Jâmnia.
O motivo da revolta era o descontentamento que gerara entre a população judaica e a construção de um altar para o imperador. As tensões foram aumentando até que os dirigentes religiosos ordenaram destruir tal altar. Em retaliação, Calígula ordenou colocar uma grande estátua sua no templo de Jerusalém. Imagina, algo incompatível com o monoteísmo judaico. Temendo que a ordem do imperador provocasse o estouro de uma guerra civil, o governador da Síria, Públio Petrônio, adiou a execução daquela ordem. Finalmente, o rei Agripa convenceu Calígula a revogar tal decisão e, de fato, foi feito isso. Porém, este episódio mobilizou todas as lideranças religiosas judaicas para tentar impedir tal ato abominável, tirando os cristãos do foco da perseguição judaica por um tempo, e que foi o tempo de paz. A igreja tinha paz naquele contexto. Irmãos e irmãs, sempre é bom frisar que para o cristão paz nem sempre significa ausência de lutas, de tribulações. A paz que vivenciamos é muito diferente do conceito de paz do mundo, das pessoas que vivem longe de Deus. A paz que enche nossos corações é a paz de Deus que excede toda a compreensão humana. A paz que o mundo não pode dar, como disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, está lá em João 14, 27. Penso que, embora a perseguição judaica aos cristãos nos tempos iniciais da igreja tenha arrefecido por um pouco, a afirmação "a igreja, na verdade, tinha paz" deve ser entendida no contexto das palavras de Jesus. E se a igreja tinha paz, ela, em primeiro lugar, era impulsionada para a ação missionária. Se temos a paz de Deus, precisamos agir, trabalhar, evangelizar, senão viveremos a paz dos mortos, da inércia, do comodismo. A igreja primitiva, movida por essa paz, foi atrás das pessoas de seu tempo, plantando igrejas nas regiões. E aí o texto fala da região da Judéia, que significa entre os seus, aqueles que são de casa, aqueles que estão próximos, os domésticos, os familiares. E deveria acontecer assim conosco também. Mas também a igreja tinha paz na Galileia. E a igreja tinha encontro daqueles que viviam lá, os pobres, os miseráveis, os sofridos, como era constituída a região da Galileia nos tempos de Jesus e nos tempos do nascimento da igreja. Deveremos também ir ao encontro dos pobres do nosso tempo. A igreja, na verdade, tinha paz na Samaria. Samaria representava os povos não alcançados, os estrangeiros. E nós temos povos não alcançados entre nós que precisam ser objetos, ou melhor, ser alvos do amor de Deus e principalmente da nossa ação missionária. É a paz que cativava as pessoas pela simpatia, pela empatia, como diz Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, muito mais que palavras, importa o testemunho de vida, a integridade e o amor solidário, principalmente nos tempos de hoje, da Covid-19. O cântico, há momento em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós, deve ser também um cântico, um norte para a nossa vida. E os cristãos primitivos aprenderam a viver os ensinamentos de Cristo e colocaram o amor em ação, expressão do reverendo Timóteo Carriquer em seu livro Que é a Igreja Missional. Diz ele que os cristãos foram ao encontro dos pagãos em situação de graves epidemias que ocorreram nos 3 primeiros séculos. Irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia e, de novo, a igreja é chamada a ir ao encontro das pessoas, a praticarmos gestos de solidariedade, de amor,
de estarmos orando por aqueles que perderam seus entes queridos, de estarmos estendendo as nossas mãos para abençoar as pessoas que estão sofrendo, amarguradas, angustiadas, enfermas. Se há paz, em segundo lugar, a igreja deve ser edificada a caminhar no temor do Senhor. Desfrutando de paz proativa, a igreja se edificava, se construía e caminhava no temor do Senhor. Como diz Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. Edificar-se, construir a casa sobre a rocha que é Cristo, e caminhar no temor do Senhor nos leva a um patamar de maior intimidade com Deus. A igreja primitiva vivia essa intimidade. Atos 2, 42 e 43, nós encontramos os cristãos perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E diz o texto, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Isso está lá em Atos 4:31. Irmãos, a receita para buscarmos essa intimidade com Deus é a oração. E aí que entra o nosso movimento nacional de oração, que desperta a igreja a ter essa vida de oração. Seguir no campo do temor do Senhor, seguir o caminho do temor do Senhor, nós alcançaremos a bênção de sermos chamados de amigos íntimos de Deus, como foram Abraão, Moisés, Daniel, Isaías, Saulo, Débora, enfim, Paulo. Eles viviam diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza e reconhecendo também a sua insignificância, a nossa insignificância. Tudo isso nos leva a cultivar uma espiritualidade saudável, queridos irmãos e queridas irmãs. O reverendo John Stott, num dos textos belos que ele escreveu, ele diz assim: não se contente com uma vida cristã estática, antes tenha firme determinação de crescer em fé e amor, em sabedoria e santidade. Para fazê-lo, cultive a disciplina de buscar a Deus diariamente pela leitura da Bíblia, oração, comunhão nos cultos e testemunho de sua igreja. É a igreja que anda no temor do Senhor. Em terceiro lugar, se há paz, a igreja é confortada pelo Espírito Santo. Em paz, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, alcançando maior intimidade com Deus, a igreja era confortada pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, intimidade com Deus nos leva a experimentarmos as doces consolações do Espírito Santo. A igreja continuou sua saga, enfrentando muitas lutas e desafios. O tempo de paz, ausência de perseguição, durou pouco, mas como dissemos, não é dessa paz que falamos. Nas crises, a igreja, impulsionada pelo Espírito Santo, o nosso Paráclito, era confortada, instruída, capacitada, exortada pelo Espírito Santo a prosseguir a sua missão. Assim também, o Espírito Santo se coloca ao nosso lado para nos amparar, nos dirigir em nossas lutas e dificuldades, especialmente nos tempos presentes, nessa pandemia, nessa situação terrível que angustia todo mundo e nos angustia demais. Ele, o Espírito Santo, intercede por nós quando nos prostramos em momentos de angústia, depressão, e ele intercede com gemidos inexprimíveis, está lá em Paulo, Romanos 8. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, diz o texto. E isso é que faz a vida cristã ser uma santa aventura de viver a fé em Cristo Jesus.
uma fé verdadeira, genuína, que todos nós devemos buscar, irmãos. Encerrando, como vimos, a igreja primitiva desfrutava de paz, que era a ausência de perseguição, mas especialmente da paz de Deus, da paz de Cristo, que o mundo não pode nos dar, que bens materiais, nada pode nos trazer paz que não seja a paz de Cristo. Por isso a igreja foi à luta e expandiu-se por todos os cantos, foi para a Judéia, para os de casa, foi para a Galiléia, para os pobres, sofridos e doentes do seu tempo, foi a Samaria para os estrangeiros. Nós devemos fazer o mesmo. O tempo urge. Para realizarmos essa obra gloriosa, precisamos nos edificar e caminhar no temor do Senhor, alcançando uma maior intimidade com Deus, uma vida de oração e de busca pela santidade. E sobre todos nós, o Espírito Santo, Consolador amado, estará nas nossas vidas. Eu encerro com um texto de João Calvino, comentando exatamente sobre este versículo que lemos e meditamos. Diz o reformador: portanto, aprendamos a não abusar da paz externa no banquete e na ociosidade, mas quanto mais descansamos de nossos inimigos, para nos encorajar a seguir em piedade enquanto podemos. E se a qualquer momento o Senhor soltar o freio aos ímpios para perturbar-nos, que a consolação interior do Espírito seja suficiente para nós. Finalmente, tanto na paz como na guerra, vamos sempre alegremente seguir em frente para aquele que tem uma recompensa por nós. Que Deus abençoe essa amada e querida igreja